Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início à nossa segunda videoaula. Na primeira videoaula eu falei um pouquinho, fiz uma breve introdução ali da disciplina, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na gestão da logística de produção, dando início a um tema que é fundamental para essa disciplina, que é a gestão da cadeia de suprimentos. Basicamente, a gente vai tratar aqui de dois pontos, né? Eu vou falar um pouquinho dos conceitos da cadeia de suprimentos. Na aula passada, eu tentei fazer uma distinção entre gestão da cadeia de suprimentos, logística, e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Vou falar um pouco de atividades da cadeia de suprimentos e também, ao final, vou falar de algumas ferramentas que auxiliam na gestão da cadeia de suprimentos. Tá bom? Então, uma cadeia de suprimentos. Aqui eu trago o que é uma cadeia de suprimentos. Ela é formada por diversos elos, né? Esses elos são os membros da cadeia de suprimentos. E o porquê do termo elo, né? Tem a ver com a relação entre esses participantes da cadeia de suprimentos. Isso aí tem mais a ver com a proximidade do relacionamento, da troca de informação, o fluxo de materiais entre esses membros da cadeia de suprimentos. Então, existe uma empresa foco, aqui vamos pensar uma montadora de carros, Hyundai, Toyota, Volks, Ford, não dá para a gente falar, né? Mas aqui no Brasil, Fiat, enfim, pensa numa montadora. Então, como o próprio nome diz, ela não fabrica o carro, ela monta o carro. Mas de que forma isso se dá? Ela tem fornecedores, né? Então, do lado de cada cadeia de suprimentos, ela tem os fornecedores de rodas, de chassis, de motores, de câmbios, de pneus. E esses fornecedores têm os seus fornecedores de peça. Então, o fornecedor de motor da Toyota, por exemplo, ele tem fornecedores de peça deles. E assim sucessivamente. Então, por isso que a gente fala de camadas. Existem camadas dentro de uma cadeia de suprimentos. E do lado de cada Toyota, tem as revendas, as concessionárias. Em Rio Branco, aí tem a Chapuri Motors, por exemplo, até chegar no cliente final, né? Então, voltando aqui para essa figura, né? Então, tem os suprimentos, né? Do lado de cada cadeia, que entrou um pedido de um carro, de um Corolla, por exemplo, entra um pedido para toda a cadeia de suprimentos. O fornecedor de motor vai receber um pedido, o fornecedor de rodas vai receber um pedido, o fornecedor de câmbio vai receber um pedido, e assim sucessivamente. Posteriormente à montagem desse carro, esse carro é encaminhado para revenda e aí chega no cliente, né? Mas por trás disso tem toda uma dinâmica de logística de suprimentos, a logística interna da fábrica, a logística de distribuição para fazer esse carro chegar até a montadora. Então a gente vai discutir um pouco dessas relações, ok? A gestão da interconexão das empresas que se relacionam entre si, abrange as empresas que produzem valor para o consumidor final. Então, a gestão da cadeia de suprimentos, ela vai fazer a gestão das relações entre os membros da cadeia de suprimentos. Então, o cliente, a montadora, por exemplo, né? Vamos voltar aí, por exemplo, da Toyota. É um pedido emitido ali na concessionária, esse pedido vai para a montadora vai reencaminhar esse pedido para os seus fornecedores e assim sucessivamente.
Então, quando entra um pedido lá na ponta, lá na revenda, toda a cadeia de suprimentos recebe um pedido. Então, é importante que essa informação percorra a cadeia de suprimentos da forma mais rápida e limpa possível. Limpa, eu quero dizer, sem distorções, ok? Todos trabalham com produto, né? Armazenagem, transporte, venda, todos dependem do mesmo cliente final. Então, o fornecedor de rodas, o fornecedor de motor da Toyota, quando ele atende bem a Toyota, ele não está atendendo bem a Toyota, ele está atendendo o cliente final. Esse cliente final, ele sendo fidelizado, de fala, poxa, o meu carro tem um motor bom, eu vou continuar comprando dessa marca, essa marca atende a minha expectativa, ele fica fidelizado à Toyota, logo o fornecedor de motor garante a sua permanência nessa cadeia de suprimentos. Concordam comigo? Se ele não entrega um motor que atenda a expectativa do cliente, logo vai ser necessário com que a montadora, né, ela começa a perder clientes em função disso, esse problema é identificado e o fornecedor é substituído. Simples assim. Então, o objetivo central, primordial de uma cadeia de todos os membros é atender da melhor forma possível o cliente final, com produtos de qualidade, de uma forma rápida, né? Satisfazer aqui, como eu falei, né? Quando o consumidor compra, toda a cadeia ganha um pedido. E aqui eu trago uma figura que ilustra essa relação dentro da cadeia, né? E o mais interessante aqui, né, já avançando um pouco, né, existe dois tipos de produção. Isso aí eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Mas só me antecipando aqui. Tem a produção empurrada, então a gente produz para estocar, então a produção é empurrada, a produção empurra o produto para o final da cadeia, e tem a produção puxada, tá? O mais comum, pensando em gestão da cadeia de suprimentos, é a produção puxada. Então, o cliente puxa a produção, ele coloca o pedido e a produção atende ele, né? Entra aí o conceito do just in time. A gente só vai produzir o que for necessário para atender a demanda. Então, embora todas as operações na cadeia tenham o objetivo de satisfazer o seu cliente imediato, né? Então, o objetivo do fornecedor de motor é atender a Toyota, o fornecedor de rodas é atender a Toyota, o fornecedor de pneus é atender a Toyota, mas como eu disse, todos têm que assegurar que o cliente final fique satisfeito com o produto que eles entregam. E isso passa também para o lado de cada cadeia, né? Para que a transportadora entregue o produto rápido, no horário, da forma adequada, sem avarias, né? Atendendo às especificações do cliente, da montadora. Todos têm que desempenhar o melhor serviço possível para que a cadeia seja eficiente, né? Quando a gente fala, a gente sempre traz o exemplo da Toyota, né, na área de produção, de logística. Por quê? Porque a cadeia dela é eficiente, funciona como um reloginho. Todos fazem muito bem o seu serviço dentro da cadeia, logo o produto final é de qualidade, o serviço final prestado para o cliente final é de qualidade. Se vocês visitarem uma agência que seja da Toyota, vocês vão perceber isso.
Então, né, fazendo um fechamento aqui, os objetivos da cadeia de suprimento, como eu reforcei, atender os objetivos, acima de tudo, do cliente final, fornecer os produtos adequados quando necessário a preços competitivos. A gente só vai conseguir fornecer no mercado atual extremamente competitivo, só vai conseguir fornecer produtos com preços competitivos se a cadeia for competitiva. Se os nossos fornecedores forem competitivos, se o serviço como um todo da cadeia prestado for competitivo, se não, a gente vai ter custo extra em cima disso e não vai conseguir competir no mercado, né, com preços atraentes. Isso aí, de alguma forma, vai acabar resvalando no preço final do produto. E de que forma a gente consegue fazer com que a cadeia alcance esses níveis de desempenho? Existem 5 objetivos, né, de produção dentro da cadeia. Eu acredito que eu não vou falar nenhuma novidade aqui, mas vale a pena reforçar. Né? Qualidade. Erros no em qualquer estágio, né, em qualquer etapa da cadeia de suprimento, gera custo, gera insatisfação, gera retrabalho. Então, é sempre importante trabalhar para eliminar os erros da cadeia de suprimentos, dentro das etapas, de todas as etapas da cadeia de suprimentos. O fornecedor não pode errar, a logística interna da empresa, a sua produção não pode errar, a distribuição não pode errar, o varejista não pode errar. Se não pensem comigo, vai gerar retrabalho, vai gerar custo, vai gerar insatisfação para o cliente final. Rapidez. Hoje, a rapidez na entrega, na produção do produto é essencial para tornar uma empresa competitiva. Hoje o consumidor tem essa necessidade de ter um produto quanto antes. Ele viu um tênis no site, ele quer comprar e, se possível, ele quer receber o produto hoje. Tá? Eu te garanto, se você oferecer esse serviço, o cliente vai pagar mais. Concordam? Ele quer colocar ali o produto pelo aplicativo, ele quer fazer a compra e quer receber o produto quanto antes. Tudo bem, isso não é possível muitas das vezes. Mas quanto mais rápido, se você fizer mais rápido que o seu concorrente, você já sai na frente. Confiabilidade. A confiabilidade tem a ver com rapidez, mas também com pontualidade e precisão. Pensando ali em produção. Você acordou com o seu fornecedor uma determinada quantidade de produto, com uma determinada especificação, num determinado dia e horário. Você espera que esse fornecedor cumpra o que foi acordado. Se ele não cumprir o que foi acordado, vai cair no que a gente falou ali, de retrabalho, de custo e insatisfação do cliente. Ele não entregou o produto, logo você não vai conseguir atender a necessidade do seu cliente. Flexibilidade. É importante que as empresas consigam absorver as variações de mercado. O meu cliente tem uma necessidade, de repente ele precisava de um produto, 2, amanhã ele precisa de 5, ou não, foi cancelada uma compra, ele precisa reduzir de 5 para 3. Enfim, é importante que a cadeia consiga absorver essas variações. E, claro, o objetivo mais importante de todos, né? Custo. Então, para se ter um custo competitivo, é importante que se trabalhe em cima do monitoramento de desempenho para garantir que a gente consiga reduzir custos de transporte, custo de armazenagem, que são atividades que não agregam valor ao produto. Muito pelo contrário. A gente pode acabar, inclusive, avariando o produto, né? Movimentando muito o produto, isso não agrega valor, só agrega custo e, inclusive, pode danificar o produto.
Então, eu vou passar agora, eu mostrei para vocês ali, eu fiz uma explanação sobre as atividades, as etapas da cadeia de suprimentos, e agora eu vou falar um pouquinho das atividades envolvidas nessas etapas. Então, a etapa inicial, né? Voltando ali, a gente tem uma empresa foco aqui da nossa conversa aqui. Vamos falar de uma outra montadora. Chega de falar de Toyota. Vamos pensar aí na Fiat, né? Tem a fábrica de Betim, em Minas Gerais. Ela tem uma série de fornecedores que ficam fora de Minas Gerais. Normalmente ficam no Sudeste, né? Ali na São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas também tem alguns fornecedores, Paraná. Então é importante fazer a gestão desses fornecedores. Então é o estágio inicial de toda operação produtiva, a aquisição, né, a compra de suprimentos, a aquisição de matéria-prima. Então, é a ligação entre a empresa e seus fornecedores. Então, é importante que se tenha uma relação muito próxima com esses fornecedores, tá? Que não seja aquela relação que envolve briga por preço. Esse cara tem que ser um parceiro seu. Não estou falando que você tem que pagar o que ele quiser. Não, mas é importante que tenha uma relação prévia, já exista condições, eu digo, relacionados àquele item que a gente acabou de falar, confiabilidade. Tá? Então você já tenha condições ali de trabalho acordadas e preços acordados. E essa relação seja muito dinâmica e muito próxima. Tá? Você tem um contato ali direto com um fornecedor confiável de preferência. Então é importante identificar, fazer cotação, fazer o pedido, mas ter uma relação muito próxima. E esses pedidos hoje em dia costumam ser feitos inclusive via sistema, tá? Não fica mais aquela troca constante de e-mail. Entrou uma demanda ali no cliente, automaticamente já se dispara um pedido para o seu fornecedor. É muito rápido, é muito dinâmico o trabalho dentro de uma cadeia de suprimentos de uma empresa de ponta, tá? E claro, se vocês não entenderem alguma passagem aqui do que eu falei, podem mandar um e-mail, me chamem no WhatsApp, a gente resolve isso aí de uma forma rápida aí, como eu falei aqui, dinâmica, tá? E aí, ok, a gente fez o pedido, tem uma relação muito próxima ali com o fornecedor, a matéria-prima chegou dentro da empresa. Então, agora eu vou fazer a gestão dos materiais, isso aí fica a cargo da logística interna. Então, fazer a gestão de armazenagem, o planejamento de produção e a expedição do produto. Tá? Então, essa gestão envolve todo o trabalho operacional dentro da empresa. Então, a gente falou aqui o trabalho ali de compras e suprimentos com meus fornecedores, a gente conseguiu fazer o trabalho, essa matéria-prima agora está dentro da empresa. Então, tem que fazer a gestão desses materiais, isso aí fica a cargo da logística interna, envolve a armazenagem do produto, o planejamento e controle da produção. Então, eu planejei a minha produção, eu vou fazer o controle dela, eu vou averiguar ali se o que foi planejado foi executado, né? Lembrando ali do que não pode ter desperdício, produzir mais do que o necessário. O mesmo vale para a etapa anterior também, comprar mais matéria-prima do que for necessário, sem desperdício de dinheiro, de materiais, de espaço, de máquina, de mão de obra. E eu vou garantir também a expedição desse produto conforme a necessidade do meu cliente. A logística aqui, ela vai falar um pouco mais da logística. Eu vou falar agora, né? A etapa anterior também engloba a logística interna, mas tem a logística interna e tem a logística de distribuição. Agora eu vou falar um pouquinho mais da logística de distribuição. Então, para
da porteira para fora, esse produto saiu da minha empresa, ocorre a etapa da distribuição física. Normalmente aqui no Brasil, né? Aliás, eu acabei de postar um vídeo aí no sistema que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que vai falar um pouco dos desafios logísticos no transporte de cargas do Brasil. E o transporte de cargas no Brasil, especificamente, ele é extremamente dependente do transporte rodoviário, como vocês devem saber. Então, basicamente, aqui a gente está falando aí da gestão de transportadores. Então, é importante, novamente, que você tenha uma relação muito próxima. Se a empresa não tem caminhões próprios, você vai contratar transportadores para executarem essa etapa da sua operação. Então, é importante que você tenha um relacionamento também muito próximo com os transportadores, tá? Que eles sejam confiáveis, que eles atendam os prazos que foram acordados, dentro dos valores que foram acordados. Caso esses prazos não sejam acordados, você não consiga atender aí a necessidade do cliente, muitas vezes você pode incorrer em custos extras, em custo de estadia, multas. Então é importante que essa gestão seja muito bem feita, que seja uma relação, novamente, muito próxima com o seu fornecedor de transportes. E o merchandising aqui, quando você atua no varejo, você atua lá dentro da empresa que vai ser responsável pelas vendas do seu produto. Então, uma Johnson Johnson, uma Unilever, por exemplo, ela faz um trabalho muito forte de merchandising. É um exemplo. Então, se vocês vão nos supermercados, vocês vão ver, via de regra, vocês vão ver profissionais ali cuidando das gôndolas, organizando o ponto de venda, o arranjo físico da loja. E você mesmo também, trabalhando dentro desses varejistas, você vai fazer esse trabalho também de organizar ali os corredores, a disposição dos seus produtos, a exposição deles, e também tem um trabalho muito grande que tem que ser constantemente feito, que é a gestão do estoque da loja. Então, a reposição desse produto. Não pode faltar produto ali nas gôndolas, né? Então, conforme esse produto vai sendo consumido, é importante que se tenha, né? Voltando ali para o conceito de gestão da cadeia de suprimento, é importante que se tenha um contato com o seu fornecedor. Ele tem que saber como que está o consumo ali do seu ponto de venda. Concordam comigo? De repente tem um pico ali de produção. Nessa pandemia foi muito comum isso aí, em vários produtos, papel higiênico, água, alimentos em geral. Então, para não ter uma quebra ali, um rompimento no fornecimento do produto, é importante que se tenha um contato ali muito próximo com o seu fornecedor, para que ele saiba como está sendo o consumo desses produtos, né? E ele possa repor o produto conforme ele vem sendo consumido. Aqui tem algumas formas alguns tipos de relacionamento que ocorrem dentro da cadeia de suprimentos. O B2B é o negócio entre empresas, né? Empresa para empresa. Então, um fornecedor de transporte com uma empresa ali vamos pensar ali, exportadora de soja, por exemplo, o transportador com a Gazin, por exemplo, para fazer a entrega de produtos. Então, é empresa com empresa.
B2C, então é business to customer, negócio com cliente. Então, o exemplo do varejo, eu, empresa, vendendo produtos para o cliente final. Customer to business, então, cliente com negócio. Quando eu repasso informação para uma empresa, por exemplo, ali respondendo questionários, vamos pensar, vendendo produtos, às vezes, dentro de marketplace. Então, você está negociando dentro da plataforma de uma empresa. São alguns dos exemplos. E customer to customer. Então, cliente com cliente, daí é quando você vende o seu produto você fabrica o seu produto, você presta um serviço para uma outra pessoa, um autônomo, por exemplo. Então, é uma relação direta entre pessoas, cliente com cliente. E formas de relacionamento. Agora, acho que é a parte mais interessante. Né? Existem diversos tipos de relacionamento dentro de uma cadeia de suprimentos. Então, os relacionamentos tradicionais, aquela briga por preço, então entrou uma necessidade, entrou uma demanda ali na minha empresa, eu vou fazer uma série de cotações e vou comprar do cliente que tiver o melhor preço. É um relacionamento ali de longo prazo, não é o ideal dentro de uma cadeia de suprimentos, mas tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, mantém a concorrência entre fornecedores e tem uma flexibilidade de fornecimento. Então, eu tenho sempre ali diversos fornecedores. Desvantagem: como eu não tenho uma relação muito próxima com eles, eu trabalho com vários fornecedores, aquela questão de confiabilidade pode ser que acabe incorrendo aqui, né? Então, o cara não tem um comprometimento grande comigo. E existe um desgaste, né? Ficar conduzindo diversas cotações, leva tempo. Então, você não consegue ter uma operação muito ágil quando você trabalha assim. Operações virtuais. Existem empresas de grande porte que ela tem, para ter uma relação transparente. Então, quando ela tem uma necessidade de compras, pensa em uma Petrobras, Unilever, Johnson, vamos lá, uma Vale do Rio Doce. Eu trago aqui o print da Globo. Então, eu tenho uma demanda muito grande de compra de materiais, dos mais diversos materiais, peças, insumos, materiais de limpeza, de escritório. Então, pensa, o cara tem 300 escritórios espalhados ao redor do Brasil. Imagina fazer a gestão de compras disso. Então, o que eles fazem? Eles trabalham com um leilão virtual. Então, eles cadastram todas as mercadorias que eles precisam comprar num site e abrem ali um leilão. E aí os fornecedores se cadastram e vão oferecendo: olha, esse mouse aqui, eu ofereço aqui, eu consigo fornecer por R$ 50. Essa caneta aqui eu consigo fornecer por R$ 3. Esse caderno aqui eu consigo fornecer por R$ 10. Esse pendrive eu consigo fornecer por R$ 20. Esse produto de limpeza eu consigo fornecer por R$ 2. E assim sucessivamente. E aí, numa determinada data estipulada, eles fecham o leilão e fazem a venda para aquelas empresas que ganharam o bid. Ok? Simples assim. Aqui eu tenho um print do portal de compras da TV Globo. E, claro, eles têm um manual do fornecedor, o fornecedor tem que se cadastrar, fornecer determinados documentos ali para garantir a idoneidade da empresa. Existem ali as instruções, regras, enfim. Também não é simplesmente chegar e entrar no bid. Tem que fazer um cadastro e atender uma série de pré-requisitos. Mas existe essa forma de se relacionar com fornecedores.
E existe o relacionamento em parceria, que é o relacionamento mais utilizado dentro de uma cadeia de suprimento. Então, você reduz o seu quadro de, de, de fornecedores e faz um trabalho conjunto com esses fornecedores. Então, esses fornecedores vão ser parceiros de negócio. Então, você vai ter ali um plano de trabalho e ele vai trabalhar, ele vai construir esse trabalho junto com você. Então, olha, eu vou ter um determinado trabalho de. Eu preciso melhorar minha operação de distribuição. Então, você vai fazer um trabalho inicial ali com alguns fornecedores, vai fechar esse leque de fornecedores, utilizando alguns critérios, confiabilidade, qualidade dos caminhões, enfim, os critérios que você julgar ali necessários para atender o seu cliente final, vai fechar esse quadro de fornecedores e vai fazer um trabalho conjunto. E com isso vocês vão melhorando ali a sua operação, a sua performance de operação, tempo de entrega. Esse fornecedor também vai ter que se adequar ali ao seu cliente final, alguns pré-requisitos que esse cliente final pode vir a ter ali, restrições de tamanho de caminhão, idade de caminhão, condições que esse caminhão se apresenta, enfim. Aí depende da operação que a gente está falando, mas entenda, você fecha esse leque de fornecedores e você vai ter um fornecedor que vai trabalhar ali com um preço competitivo, porque você vai garantir um fornecimento ali, uma determinada demanda de serviço para ele, e ele, em contrapartida, vai atender alguns pré-requisitos necessários para melhorar a performance da sua operação. Esse relacionamento em parcerias. Então, normalmente você trabalha com poucos fornecedores, mas fornecedores confiáveis, de qualidade, faz um trabalho de longo prazo, pensando ali no longo prazo. Então, uma montadora, por exemplo, quando ela trabalha com fornecedor de peças, ela não faz um trabalho de para 1, 2 anos, não. Ela pensa em 5, 10 anos de trabalho. Eles vão, inclusive, às vezes, desenvolver peças juntos, de forma conjunta. Olha, o meu cliente está agora, o mercado está caminhando para o carro elétrico, e aí fornecedor de câmbio, como que a gente vai atender essa demanda? Qual a tecnologia que vai ser utilizada para essa demanda? Fornecedor de motor, qual que é a tecnologia utilizada aí para a gente desenvolver um motor para o carro elétrico, e assim sucessivamente para todos os fornecedores. Olha, vai mudar o design, fornecedor de chassi, e aí, o que a gente pode pensar? Uma coisa mais moderna, mais dinâmica. O meu cliente gosta de um carro assim, assim, assado. Conseguir imaginar o tipo de trabalho que é desenvolvido dentro de uma cadeia de ponta? Isso a gente pode espalhar aí para diversos setores. Transparência das informações. Essa relação envolve, como acabei de falar, divulgação, compartilhamento de informações, de demanda, de informações do meu cliente final, informações que muitas vezes são sigilosas, mas é importante eu compartilhar com ele, uma vez que ele é meu parceiro, para ele desenvolver, inclusive para ele melhorar o trabalho dele, tá? Aprendizagem conjunta, como eu falei, vem essa demanda aí do carro elétrico. A montadora muitas vezes não sabe de todos, de todos os desafios, não tem resposta para todos os desafios dessa nova demanda. Então ela vai ter que fazer um trabalho conjunto com o fornecedor dela. Os dois vão aprender. E coordenação conjunta das atividades, sem sombra de dúvidas. Resolução conjunta de problemas. Como eu falei, os dois vão aprender juntos, vão bater a cabeça juntos e vão resolver o problema juntos. Às vezes, esse fornecedor fornece para outras empresas do setor. Então, ele pode falar: olha, a empresa, uma outra empresa que eu forneço, ela está lidando de tal forma
com esse problema aqui. O que você acha da gente seguir essa linha? A gente está fazendo assim lá. A gente podia fazer assim aqui também. Enfim, é uma ideia. E confiança, claro, você não consegue desenvolver todos esses tópicos aí sem ter confiança no seu fornecedor. Para se desenvolver esse trabalho, são utilizadas algumas ferramentas de gestão. Então, eu vou passar rapidamente por essas ferramentas, lembrando que esse material eu já postei no sistema, inclusive ele é um pouco mais extenso do que o que eu estou apresentando aqui, tá? Então, o CRM, o Customer Relationship Management, então é a gestão de relacionamento com o cliente. Eu trouxe um exemplo do Walmart, tá, que eu apresento lá, ele foi mapeando o comportamento de compra dos clientes, fez alguma associação com base no comportamento de compra desses clientes e mudou, inclusive, o layout das lojas. Então, são informações, né? Quando você vai fazer a compra no supermercado, você fornece ali o seu CNPJ, então ele consegue entender o seu comportamento de compra. Então ele fala, então quando ele compra a cerveja, ele compra linguiça. Quando ele compra pasta de dente, ele compra escova e ele compra shampoo também. Enfim, ele começa a fazer algumas associações, ele vai entendendo o seu planejamento, o seu comportamento de compra. Com essas informações, ele vai fazendo algumas associações e com isso ele traça planos de venda. Quando você entra num site e você você faz compras nesse site, certo? Para fazer compra, você tem que fornecer ali algumas informações. Começa aí. Então, ele já monta um banco de dados seu. Quando você entra nesse site, faz o login, os anúncios, os produtos que aparecem lá para vocês não são os mesmos que aparecem para mim. Não são os mesmos que aparecem para amigos de vocês. Porque os comportamentos de compra são diferentes. Logo, os anúncios são diferentes. O sistema entende que os produtos que ele está ofertando ali para vocês têm a ver com o seu comportamento de compra. Tá? Então, o CRM é um grande banco de dados. Ele quer entender quem são os consumidores e o que agrega valor para esses consumidores. Tá? Então, ele tem ali idade, sexo, estilo de vida, o histórico de compras realizadas, e com base nisso ele faz sugestões de compras, inclusive com sistemas mais avançados, você consegue traçar outras estratégias. Tá? Como eu mencionei, o Walmart, inclusive, mudou o layout da loja. O VMI a gestão do estoque pelo fornecedor. Então, o meu fornecedor faz a gestão do meu estoque. Olha que interessante isso. Pensando ali no relacionamento da cadeia de suprimento. Lembra que eu falei de ter uma relação próxima? Então, pensa ali, vamos pensar o Mercari. O Mercari, você acha que eles têm ali uma pessoa que fica contando, fazendo uma gestão manual do que sai de produtos ali? Vamos pensar da Ambev, de bebida, tá? O Acre é um estado quente, concordam comigo? Então deve vender bastante bebida, bastante cerveja, bastante refrigerante, bastante água. Então tem um volume grande ali. O giro é grande. Então a entrada e saída de produtos dentro da estrutura ali do mercado. Então, muito provavelmente eles têm um sistema, um VMI, que faz um link direto entre a operação deles e o fornecedor. No caso aí do meu exemplo, a Ambev. Então, conforme no checkout ali, conforme você vai passando, o cliente compra o produto, no caixa dá baixa, em uma cerveja, então eu vou comprar
10 long necks, 2 garrafas de 2 litros de Coca-Cola e 5 de águas. A hora que eu dou baixa nesse produto, isso é informado ali para o fornecedor, direto para o fornecedor. Lembra a relação próxima com o fornecedor? Isso é informado direto. A hora que chegar num determinado ponto, o estoque deles no mercado, eles fazem a reposição do produto. Ok? Essa é a ideia. Então, aqui eu trago essa figurinha, ela exemplifica aqui o trabalho feito manualmente e o trabalho feito por sistema, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso com mais calma. Vou passar aqui rapidamente, apenas para não estender muito a videoaula. E, por último, o RFID, que é a identificação por radiofrequência. Então, é uma evolução do código de barras. Tá? De como que funciona. Ao invés de ter um código de barras, os produtos eles têm uma etiqueta que tem um chipzinho dentro. E dentro das lojas, eles têm uma série de leitores ligados ao sistema. Então, lá fora, inclusive, em algumas lojas aqui no Brasil, isso aí vem sendo feito. Tá? Você não fica... lojas mais de atacado, quando tem um grande volume, tá? Grande volume. Grande volume. Então, quando você vai comprar, você não vai comprar unidades, 2, 3, 5. Você vai comprar de dezenas, centenas de produtos, tá? É atacado. Então, ao invés de você passar ali 100 unidades de um determinado produto, você passa o carrinho pelo leitor, lembra que eu falei? Os produtos têm etiqueta e tem leitores na loja. Você passa com o carrinho pelos leitores, o leitor ele vai ler as 100 unidades de uma vez. Aí já dá baixa nesses produtos automaticamente. No exterior, o Walmart, por exemplo, ele já vem fazendo isso em algumas lojas. Então, você simplesmente coloca os seus produtos no carrinho, passa ali pelo leitor e o leitor vai falar: sua conta é R$100. Rápido. Não precisa ficar passando produto. Então, pensa, né, satisfação do cliente. Pensa a agilidade que você dá para o seu cliente, reduz as filas, o checkout ali é mais rápido e essa informação, lembrando ali na cadeia de suprimentos, né, e essa informação já vai direto ali através do VMI, já vai direto ali para o fornecedor. Ok? Essa é a lógica. Eu vou postar o link de um vídeo bacana para vocês de uma loja de atacado de roupas de São Paulo que fez esse trabalho e aí vocês vão entender o impacto que isso tem na operação. Deixa ela mais rápida, reduz a quantidade de pessoas, de mão de obra, você consegue alocar as pessoas que trabalhariam no caixa para desenvolver outras atividades, você deixa a sua operação mais dinâmica, ok? E reduz o custo também e o tempo. Lembra daqueles objetivos de produção? Você reduz o custo e o tempo. E a confiabilidade também. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, por WhatsApp. E é isso aí. Bons estudos. Até a próxima aula.